1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 4, diz assim: Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Palavra do Senhor Deus. Palavra do Senhor Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 4 ao 11, nos orientando sobre a necessidade da vigilância. Muito bem. O Senhor Jesus, quando ministrou o Evangelho, ele sempre bateu nessa tecla, dizendo, olha, vigie. E por que nós temos que vigiar? Primeiro, porque nós não sabemos o dia exato, a hora exata que vamos a óbito. Nós não sabemos. E se nós professarmos uma fé cristã, professarmos uma fé em Cristo, e se porventura, no dia e no horário que formos a óbito, nós não estivermos em aliança com Ele, nós perdemos a salvação da nossa alma. Simples assim. Diz a palavra de Deus que o justo, ele pode andar nos caminhos de Deus, fazendo justiça, fazendo o que é reto, fazendo o que é correto. Porém, se no último dia ele se desviar do caminho de Deus e passar a praticar a iniquidade, e se ele vier a falecer naquele último dia praticando a iniquidade, toda a justiça que ele fez a vida toda não será colocada na balança e como assim, olha, durante 30 anos, durante 40 anos, 50, 60, 70, este homem, esta mulher serviu a Deus e andou na linha, mas no último dia de vida ele se desviou. Não é colocado na balança. Não é. O que manda é o último momento da pessoa. É o último momento. E vice-versa também. A pessoa, mesmo que ela andou a vida toda, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, praticando iniquidade, fazendo as coisas que desagradam a Deus. Se no último instante ela se arrepender e aceitar Jesus e andar nos caminhos de Jesus, mesmo que seja no último instante, ela será salva. Então, o que manda é o último instante. Agora, se nós não sabemos qual será o dia e a hora exata, nós temos que vigiar, porque nós não sabemos. E além da questão da morte do corpo físico aqui nessa terra, a passagem deste plano para um outro plano, plano material para o plano espiritual, o qual nós podemos nos deparar com a salvação da nossa alma ou com a perdição da nossa alma. Além disso, existe o chamado arrebatamento, que Jesus pode voltar. Ele pode voltar. De acordo com os textos sagrados, nós estamos vivendo o princípio das dores. Porém, existem muitos pontos na Escritura que são pontos obscuros, que o ser humano não consegue compreender
100%. Muitos creem que Jesus volta e arrebata a sua igreja antes da tribulação. Outros creem que Jesus volta e arrebata a sua igreja no meio da tribulação, exatamente no meio. Outros creem que Jesus volta para arrebatar a sua igreja no final da tribulação, da grande tribulação, porque tem a tribulação e a grande tribulação. A tribulação 3 anos e meio, a grande tribulação mais 3 anos e meio. O porquê que existe essa divergência tão grande? Porque os textos sagrados dão margem para esses 3 entendimentos. Agora, o fato de uma pessoa crer que Jesus arrebata antes da tribulação, outros creem que arrebata no meio, outros creem que arrebata no final, esse entendimento não atrapalha a aliança da pessoa para com Deus. Não atrapalha. Não é porque a pessoa tem esse entendimento, ela fala, não, eu acho que é antes, a outra, não, eu acho que é no meio, a outra, eu acho que é no final. Não é porque existe essa divergência de entendimento em relação ao arrebatamento que faz com que a pessoa não seja de Deus. Então, é isso que nós temos que entender e compreender. Nós devemos o quê? Vigiar. Por quê? Nós não sabemos nem o dia e nem a hora que nós vamos a óbito. Nós temos que vigiar, porque pode ser agora, pode ser amanhã, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. Só Deus sabe. E se a pessoa não vigiar e for a óbito, e não estiver em aliança com Deus, ela perde a salvação da alma. E a outra questão é a questão do quê? Do arrebatamento. Talvez a pessoa diz, não, mas eu estou novo, estou firme, estou forte, estou saudável, eu vou durar aí mais 50, 60 anos, então para que eu vou me preocupar se eu vou a óbito ou não? Não se esqueça que existe a questão do arrebatamento também, que Jesus pode voltar. Uma vez que existe um leque de 3 alternativas e interpretações, e pode ser que seja no começo, pode ser que seja no meio, pode ser que seja no fim, porque os textos bíblicos dão margem para isso. Então nós não podemos afirmar que vai ser exatamente no início, exatamente no meio, exatamente no fim. Se alguém afirma, está equivocado, porque os textos sagrados dão margem para as 3 interpretações nesse caso. E só Deus sabe qual que é a real, qual que é a verdadeira. Uma coisa nós sabemos, Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Quando? Nós não sabemos. Nem o dia, nem a hora. E ele foi muito bem claro, é por esse motivo que esse tipo de assunto não adianta ficar sendo discutido entre pregadores. Será que vai ser no início? Será que vai ser no meio? Será que vai ser no fim? Uma vez que ele disse que nem ele sabe. O próprio Jesus disse, olha, nem eu sei o dia exato e a hora exata. O Pai vai dar ordem, eu vou ter que vir. Olha, se nós pararmos para entender o que Jesus falou, nós não perdemos tempo com essas coisas. Olha o que Jesus falou, olha, nem eu sei o dia e a hora exato. Então, como que um ser humano aqui nessa terra, que é limitado, que é feito à imagem e semelhança de Deus, mas é limitado, o seu entendimento, o seu intelecto é limitado aqui nessa terra. Como que um ser humano pode afirmar quando que Jesus vai voltar? Se o próprio Jesus disse que nem ele sabe. Então é questão de raciocínio, meu amigo e minha amiga, questão de inteligência. Poxa vida, se o próprio Deus em forma de filho, o mestre, esteve aqui e disse que ele não sabe, por que eu vou me preocupar em saber o dia exato e a hora exata? Porque tem muitas pessoas que ficam fazendo cálculos, e induzem outras pessoas ao erro, como já houve aí pregadores que marcou a volta de Jesus, Jesus não voltou. Ou seja, está sabendo mais que Jesus, porque nem Jesus sabe o dia e a hora, e o pregador está sabendo o dia e a hora. Mas enfim, existe um outro problema também, para que nos obriga a vigiar. Qual é o outro problema? Lembra que Jesus disse? O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Aí você diz, poxa, então, preste atenção.
Eu não vou a óbito muito rápido, porque eu estou firme, estou bem de saúde. Jesus não vai voltar agora, porque nem iniciou-se ainda a tribulação, é o princípio das dores, então Jesus não vai voltar. Então eu estou bem de saúde, não vou a óbito, então não tem perigo nenhum. E a palavra do Senhor Deus diz o seguinte, olha, cuidado, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O diabo não está preocupado se já iniciou a tribulação ou não, ele não está preocupado se Jesus vai voltar no início, no meio e no fim, ele não está preocupado se você vai a óbito ou não, ele só tem uma preocupação, ele quer a minha alma e a sua alma do lado dele, por toda a eternidade, isso ele quer. Então ele vem para cima. Então mesmo que a pessoa esteja bem de saúde, ela não vai a óbito por esse tempo, mesmo que Jesus não volte por esse tempo, existe alguém ao nosso derredor, bramando como leão para nos derrubar. Quem? O diabo, nosso adversário. Então, quando a pessoa vigia, quando a pessoa fecha as brechas, ela se defende do diabo, do inimigo, e se ela vier a partir, ela é salva, e se Jesus voltar, ela é salva. Então, o que nós devemos fazer se nós formos inteligentes, usar a nossa inteligência? Nós devemos vigiar. Vigiar como nós estamos andando, como nós estamos nos comportando, como está a nossa aliança com Deus, como nós estamos andando com Deus, se estamos agradando, se estamos desagradando, se estamos de acordo com a sua palavra, se estamos em desacordo com a sua palavra, o que deve ser melhorado. Então nós devemos nos preocupar com isso 24 horas por dia. Por quê? Pode ser que vamos a óbito, pode ser que Jesus volte, pode ser que o diabo nos pegue, porque ele está ao derredor. Então, uma pessoa que é sábia, uma pessoa que tem juízo e entende a gravidade da situação, ela vai o quê? Ela vai vigiar. Jesus disse, olha, se você soubesse a hora exata que um ladrão viria na sua casa para roubar e saquear os seus bens, o que você faria? Você ficaria de tocaia, ligado, porque você sabia a hora exata. Agora, se você não sabe a hora exata, mas você sabe que vai acontecer a qualquer hora, o que você tem que fazer? Cochilar, dormir? Não, você tem que ficar vigiando 24 horas. Quando a Bíblia diz que em relação aos que dormem, isso não quer dizer que é pecado a pessoa dormir para descansar o corpo físico. Não compreendo errado. O dormir é o sono espiritual. É a pessoa levar a sua vida espiritual de uma maneira desregrada. A pessoa não se preocupa em orar, não se preocupa em jejuar, ela não se preocupa em andar na linha com Deus, ela vive uma vida desregrada, ela está dormindo no mundo espiritual. Se ela for a óbito dormindo no mundo espiritual, ela vai perder a salvação da alma. Se Jesus voltar, ela não será arrebatada. E o diabo provavelmente vai dominá-la. Porque a palavra nos ensina que nós devemos o quê? Nos revestir de todo o poder de Deus, para que o diabo, nosso adversário, bata de retirada. Revestivos de toda a armadura de Deus, e o diabo, vosso adversário, fugirá de vós, porque ele não suporta. Então, o tempo todo, a palavra de Deus vai nos ensinar o que? Olha, ande em aliança com o Pai, porque a coisa é feia e a coisa é séria. Quantas pessoas que um dia tiveram aliança com Deus, estavam bem com Deus, eram pessoas felizes, apesar de ter um ou outro problema, que é normal a pessoa passar por problemas nessa terra, porque somos seres humanos, fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, mas somos seres humanos de carne e osso, estamos sujeitos a enfermidades, a doenças, estamos sujeitos a crise econômica. Então, mas quantas pessoas que, apesar dos problemas que elas enfrentavam nessa terra, elas tinham aliança com Deus e tinham paz de espírito, dormia em paz, mesmo com muito ou com pouco, dormia em paz, mesmo com problema ou sem problema, dormia em paz.
E essas pessoas hoje se encontram numa situação triste, porque elas lembram da paz que ela tinha e hoje não tem mais paz. Quantas pessoas? E quando elas voltam na memória, elas sentem aquela saudade quando elas tinham aliança com Deus. Porém, elas se lembram de onde elas caíram, onde elas vacilaram. Quantas pessoas? Quantas pessoas hoje não estão sofrendo porque um dia não vigiou? Quantas? Há uma série de testemunhos por aí de pessoas que porque um dia não vigiaram, caíram e caíram feio. E hoje estão colhendo, estão pagando um preço altíssimo pela sua queda, pelas escolhas erradas. Quantas pessoas tomaram decisões porque foram influenciadas durante a sua queda? Havia os espíritos malignos influenciando isso e aquilo, e até pessoas mesmo influenciaram a tomar decisões erradas e hoje estão colhendo tudo que plantaram, porque um dia não vigiaram, porque um dia não deram atenção devida para Deus. Enquanto nós estivermos dando atenção para Deus, atenção devida, estaremos em aliança com Ele, obedecendo a palavra dEle. Mas o dia que nós virarmos as costas para Ele, começarmos a fazermos as coisas para Ele de qualquer jeito, de qualquer maneira, você pode ter certeza que já estamos caídos e desviados do caminho de Deus. Porque desde o princípio nós vemos que as pessoas que realmente estão bem com Deus, tudo que elas fazem para Deus é com toda a sua força, com toda o amor que ela tem para com Deus. Nós vemos Abel no princípio apresentando a sua oferta a Deus com todo o amor, com todo o seu esforço, o seu melhor. E nós vemos Caim, que já estava caído porque era do maligno, já estava caído, fazendo as coisas para Deus de qualquer jeito. Então não é porque uma pessoa está professando o nome de Deus, professando o nome de Jesus, que ela está bem com Deus. Ela pode simplesmente estar caída há muito tempo e mesmo assim professando o nome de Deus, falando de Deus, como Saul também estava caído e falando de Deus. Então, a palavra do Senhor Deus nos ensina o seguinte, olha, vigie. Vigie. Para quê? Para que não caia. Aí talvez você diz, mas eu já caí agora. Ainda há jeito. Sabe por que ainda há jeito? Mas o diabo não quer que a pessoa descubra isso, mas há jeito. Porque diz a palavra, cairá o meu justo 7 vezes, mas eu o levanto de todas. Então a pessoa diz, não, mas o meu caso foi 8, foi 9, foi 10, que seja 1.000.000. Quando a palavra diz, cairá o meu justo 7 vezes, mas eu o levanto de todas, o número 7 é o número da perfeição de Deus. Então, quando ele diz, cairá e eu o levanto de todos, ele não está falando que se a pessoa cair a 8ª vez, ele não levanta mais. Ela pode cair 1.000.000 de vezes que ele levanta. Então, essa é a diferença entre o ser humano e os espíritos malignos. Os espíritos malignos, para eles não tem mais jeito, para eles não tem mais salvação, mas para os seres humanos tem. Então, mesmo que um ser humano caia 1.000.000 de vezes, se ele reconhecer e pedir ajuda, o Senhor Deus estende as mãos para ele. É por esse motivo que o diabo fica irado. É por esse motivo que o diabo fica louco. Essa é uma palavra pesada, mas ele fica louco, ele não aceita. Ele não aceita porque ele errou uma vez. Ele quis ser maior que Deus. E o ser humano erra 1.000.000 de vezes e Deus mesmo assim perdoa os seres humanos. Quando se arrepende sinceramente. Assim como aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, havia 2 malfeitores e um se arrependeu e foi perdoado. Assim acontece com os seres humanos. Se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, diz a palavra do Senhor Deus. Então, o recado de Deus, que Ele deixou escrito na sua palavra, é o que? Nós devemos vigiarmos. Por quê? Porque o diabo, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele anda ao nosso derredor, está espumando a sua boca.
Você já viu um leão quando está coando uma presa? Existem vídeos por aí que mostram. Olha, ele impõe um medo na presa, que na maioria das vezes, aquela presa, se fosse para lutar com ele, venceria. Mas ele impõe respeito, ele impõe medo, ele já chega impondo medo. O diabo é assim. O diabo é assim, ele impõe medo nas pessoas. Ele coloca na mente das pessoas o seguinte: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem mais solução. Quantas vezes você já caiu? E pode até usar pessoas que se dizem crentes e cristãos, hein? Pode até usar. Pode até usar pessoas do seu convívio, da sua amizade, para dizer: olha, é melhor você parar mesmo, viu? Porque quantas vezes você já tentou e deu errado? Você não consegue mesmo largar dessa bebida sua aí. Você tenta, não consegue. Você já inúmeras vezes tentou largar a mão desse cigarro. Olha, continua, porque você não vai conseguir não. Você já tentou largar a mão disso, daquilo. Às vezes usa até pessoas que se dizem irmãos, irmãs. Então cuidado com esses conselhos. Cuidado para não dar ouvido, porque ele usa as pessoas para quê? Para jogar a pessoa para baixo. Preste atenção numa coisa. O Espírito de Deus, ele levanta a pessoa. Quando você ouve esses aconselhamentos aí que fica te jogando para baixo, querendo te enterrar vivo, você pode ter certeza, amarra que é demônio. Ah, mas é o meu pastor, amarra que é demônio. Ah, mas é a minha pastora, amarra que é demônio. Ah, mas é o meu irmão, amarra que é demônio, meu amigo. Porque o Espírito Santo jamais que vai chegar numa pessoa e vai dizer: olha, não tem mais jeito, não tem mais solução, entrega os pontos. Você pode escrever. O dia que você ouvir isso, amarra que é demônio. Demônio fala na boca das pessoas. Demônio falou na boca do apóstolo Pedro, meu amigo. Falou para Jesus: Jesus, não precisa ser crucificado não, Jesus. Olha, não se dá esse trabalho não se sacrifica não, Jesus. Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Em outras palavras, você está amarrado, diabo. Não vem com essas conversinhas para cima de mim não, que eu te conheço, espírito maligno. Pedro arregalou os olhos. Deve ter ficado assustado. Disse: que conversa que é essa, Jesus? Mas Jesus era Deus aqui nessa terra. Ele sabia que era o diabo que estava falando na boca de Pedro. Nós não somos como Jesus, não temos o conhecimento dele para discernirmos tudo que ouvimos. Mas uma coisa você pode ter certeza: o Espírito Santo jamais, o Espírito de Deus jamais, uma pessoa que é usada por Deus, seja homem, seja mulher, jamais que vai chegar numa outra pessoa e vai dizer que não tem mais jeito, que não tem mais solução, que é melhor aceitar, que é melhor entregar. Jamais. Você pode ter certeza e convicção, o dia que você ouvir isso de alguém, pode ser quem for, você amarra que é demônio. Se amarra com a pessoa, mas a pessoa é de Deus. Pode até ser de Deus, mas naquela hora ela vacilou, o diabo entrou nela e falou na boca dela, assim como Pedro vacilou, o diabo entrou nele e falou na boca dele. Você pode ter certeza e convicção, porque o próprio Deus diz: cairá o meu justo 7 vezes, eu o levanto de todas. Eu o levanto. O próprio Deus diz: não é do meu agrado que o ímpio se perca. Ele não se agrada da morte do ímpio, ele não quer ver ninguém perdendo a sua salvação. Você pode ter certeza, meu amigo e minha amiga. E você que não caiu, cuide para que não caia. E você que caiu, lembra-te de onde caíste, arrependa-te e volta-te, diz a palavra do Senhor Deus. Nós temos que crer e acreditar no que diz o texto sagrado. Não é no que diz as pessoas por aí, não. O texto sagrado diz claramente: e você que não caiu, cuide para que não caia, fique esperto. Ah, mas eu caí. Lembra de onde caiu, arrependa-te e volte para o caminho, porque fiel é Deus para levantar. Esta é a palavra do Senhor Deus.